Para a pintura externa de um prédio, foram contratados pintores no regime de trabalho de 6 horas por dia. Sabe-se que 5 desses pintores realizam a pintura em exatamente 10 dias inteiros de trabalho. Se apenas 3 pintores forem contratados no mesmo regime de trabalho, o tempo que levarão para concluir a pintura é de... Então, olha, aqui nós temos uma regra de 3, né? Onde? O que significa uma regra de 3? Nós temos as grandezas, temos 3 grandezas e temos que descobrir a quarta. Por isso que fala regra de 3. Quais as grandezas que nós temos aqui? Nós temos a grandeza pintores e temos a grandeza dias. Então, olha, eu coloco sempre grandeza em cima de grandeza. O que o enunciado me falou? 5 pintores realizam em 10 dias. Então, olha, a grandeza pintor e a grandeza dia. Então, ele me diz que 5 pintores, veja que é sempre grandeza em cima de grandeza. 5 pintores realizam o trabalho em 10 dias. 3 pintores realizam o trabalho em X dias. Uma vez que eu montei aqui a regra de 3, a segunda parte eu preciso saber se isso aqui é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se for diretamente, eu simplesmente multiplico em cruz, em x aqui, e acho o valor. Se ela for inversamente proporcional, eu tenho que alterar a coluna aqui, inverter essa coluna. Como eu sei que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Se quando eu aumento uma grandeza, a segunda grandeza aumenta, é diretamente proporcional. Se quando eu diminuo uma grandeza e a segunda grandeza diminui, continua sendo diretamente proporcional. Agora, se eu aumento uma grandeza e a segunda grandeza diminui, isso aqui é inversamente proporcional. Nesse caso, 5 pintores fazem em 10 dias. 3 pintores, eu diminuí a grandeza. Se eu tenho menos pintores, pela lógica, eu vou demorar mais dias. Então, aqui, se eu tenho menos pintores, eu tenho que fazer o mesmo trabalho em mais tempo, né? Então, essa grandeza é inversamente proporcional. Então, o que eu faço com isso? Altero os valores, inverto, né? Então, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 5, aqui vai continuar o 10, e aqui é o x. Pronto. Dessa grandeza original, descobri que é inversamente proporcional. Por quê? Porque quando eu diminuo a quantidade de pintores, eu aumento a quantidade de dias. Ou podia fazer também, se eu aumentar a quantidade de pintores, eu vou fazer em menos dias. Agora eu multiplico em cruz. Como é que fica isso? 3x é igual a 50. X é igual a 50 dividido por 3.
Então, 5 dividido por 3 é 1, sobram 2, baixo 0. 20 dividido por 3 é 6. 18 sobra 2. Aí, de novo, 6. Isso aqui vai dar uma dízima periódica, né? 16,66666. Bom, 16 é o número de dias. E mais um restinho aqui. Olhando nas respostas, veja. Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Agora eu tenho uma espécie de pegadinha, né? Ele me falou que o dia no trabalho lá não é 24 horas, né? São 6 horas. 6 horas por dia. O que eu faço aqui com esse 0,666, que é o que sobrou? O resto é mais um pouquinho. Seriam as horas, né? Então, esse 16, veja, a parte inteira, aqui ó, a parte inteira, são os números de dias. 16 dias. Agora eu preciso achar quantas horas representa esse 0,66. Vou fazer também por regra de 3, tá? Veja. Um dia, nesse meu caso aqui, né? Nesse meu caso, um dia tem 6 horas. Correto? Quantas horas vão ter? Quantas horas vão ter 0,666 aqui? Deixa eu colocar do jeito que eu expliquei na primeira vez, para ficar mais fácil. Quais as grandezas que a gente tem aqui? Nós temos a grandeza dia, nós temos a grandeza hora. Então, aqui eu tenho que um dia da obra aqui representa 6 horas. 0,66, vou até arredondar para 67, tá? Representa quantas horas? Então, aqui é diretamente proporcional. Então, x é igual a 0,67 vezes 6. Vou fazer essa conta aqui, ó. 0,67 multiplicado por 6. 6 vezes 7, 42, vão 4. 36 com 4, 40. 4,02. Então, são o quê? 4 horas. Então, ó, você pode marcar aqui 16 dias mais 4 horas. D de delta. São, na verdade, duas regrinhas de 3. E essa pegadinha aqui, que o dia, nessa situação, são 6 horas, né? E não 24 horas. É isso.